Essa empresa tem 17 anos, né? Nós iniciamos em 2005. Lá em 2005, eu ainda um menino, estudante, sou formado em Direito. E eu tenho um sócio, né? Que infelizmente aí nos deixou, vocês sabem da história toda, que é o Fabiano. O Fabiano, além de sócio e irmão, né? Ele fez parte de toda essa história junto comigo na construção da nossa empresa. Então eu, na época, namorava a irmã dele. Hoje sou casado com a Ana Paula. E ele tinha uma pequena empresa em Curitiba. Eu ainda estava fazendo estágio de direito, fazia um estágio no tribunal. E comecei a namorar a irmã, ele bravo, ciumento. Eu sempre falei a vida inteira que eu ligava, né? Na época não tinha celular, eu ligava no telefone fixo na casa dele pra falar com a Ana Paula, né? Minha namorada, né? Ele atendia o telefone e desligava o telefone e dizia, não, ela não tá aqui, desligava o telefone na minha cara. E daí eu falei pra ele o tempo todo, eu falei, cara, de tanto você desligar o telefone na minha cara, hoje você virou meu sócio, tá mais comigo do que ela mesmo, né? E a gente foi... Ele é fundamental na minha vida, é meu professor, meu irmão, um cara que, como eu falei antes, me ajudou a construir tudo isso. E ficamos muito tempo juntos mesmo, em tudo, né? E o que aconteceu é que em 2005, então, eu estudava, fazia o meu estágio lá, e ele tinha uma empreiteira de obras bem pequenininha, vendia uns artefatos de concreto, umas coisas assim. E ele namorava uma Ana Paula também, e essa Ana Paula, que virou esposa dele, ela teve um curso na Itália. Ela foi fazer um curso de interiores, de design, de arquitetura. E ele não ia muito bem essa empresa. Ele pegou e ela foi primeiro, não deu 15 dias, ele fechou aí a empresa e foi embora, atrás dela, né? Eu sempre brinquei que ele saiu correndo, ficou com medo de perder para um italiano lá. A concorrência é alta. A concorrência é alta. E ele foi para lá com o intuito de procurar alguma coisa, sempre com uma veia empreendedora, de achar alguma coisa para trazer para o Brasil. Ele tinha uns familiares que trabalhavam nesse segmento de importar produtos da Itália, entre outros produtos, e ele sempre se inspirou neles. E quando ele ficou 7 meses na Itália, né? Quando ele voltou no final de 2004. Naquele final de ano, eu namorando a irmã dele, ele me convidou. Você não quer montar a empresa junto comigo? Eu falei, cara, tem interesse, vamos conversar, qual que é a ideia? Não tínhamos ainda um produto definido do que a gente traria. Ele tinha ido em algumas feiras e trouxe um monte de catálogo, assim. Tanto do setor automotivo, gravata, som na época, até pneu usado que podia se importar naquela época ainda. E conversei com meu pai, duro de tudo, ele também, do zero, vamos começar. Começamos numa salinha comercial, na rua 24 de Maio, lá em Curitiba, super pequenininha, só nós dois. Os funcionários era aquele de bater o escanteio e cabecear, né? A gente que... Durante 6 meses, então, a gente iniciou o nosso trabalho, mas sem ter nada. O que nós vamos trazer? O que nós vamos importar? O dinheirinho era assim, sem muita opção de não dar certo. Tinha que dar certo. E a gente pegou o nosso dinheiro emprestado dos nossos pais. Se não der certo, vamos ter que lavar prato de volta, arrumar o dinheiro e devolver. E com essa mentalidade, eu acho que também foi um dos grandes segredos. Não tem a opção de dar errado. E a gente começa a GP desse jeito. Ao longo do tempo, eu brinco que acho que hoje em dia o jovem está muito imediatista de tudo, né? Sim. E eu brinco que eu e eu não tinha carro, ele passava a me pegar, a gente ia para essa salinha, nós ficávamos o dia inteiro dentro da salinha, sem ter produto para vender, era só conversando, planejando, tentando encontrar na internet, ainda que não tinham tanta informação como hoje, uma forma de você... Para quem que eu vou vender? Quem são os potenciais clientes? Tentar planejar isso. Mesmo sem ter uma venda. A coisa ainda não acontecia. Então, a gente sempre foi muito focado em fazer dar certo.
E ali a gente inicia com a AWS, né? Iniciamos com a AWS, que foi uma marca de roda italiana, que foram 141 rodas, inesquecível número, que a gente começou. Então, depois de pegar aquele material, a gente decidiu que iríamos importar roda de automóvel da Itália. E a marca seria essa AWS. Ali começa uma história de 2 meses vender um jogo de roda. E conecta um pouco com aquilo que a gente falou há pouco, que você vinha, e eu sempre fiz a parte comercial, você vinha visitar os clientes, eu ficava uma semana fora, hoje não consigo tanto, mas na época eu ficava uma semana rodando os clientes com a roda dentro do carro, de exposição, e no final da semana tinha que ter coletado os pedidos, né? Sim. Era fundamental, eu sempre falei que é uma oportunidade, me dá uma oportunidade de vender um jogo, porque nas lojas a gente tinha concorrência grande, de rodas famosas. A gente começou na época da Momo. A Momo era italiana, super famosa, e a gente vendia no mesmo preço. Então eram 2 caras que nunca ninguém viu, né, no segmento, uma marca que muito menos ninguém conhecia, com um preço que não era o atrativo. A gente nunca vendeu preço, né? Então o desafio foi muito grande de fazer acontecer, e devagarzinho a gente foi montando nossas parcerias aí ao longo. Foi andando, né? Eu lembro que essa época foi meio que o boom das rodas, né? Os carros não saíam com roda original e tudo, né? E tu acha que vocês estavam com o pensamento certo no momento certo para chegar onde chegou aí 17 anos depois? Eu acho que eu tenho uma teoria de que existem algumas decisões na nossa vida que a gente naquele momento acha que não é tão importante, mas com o passar do tempo você vê que ela é fundamental. Isso na minha vida foi muito presente, sabe? Desde a minha escolha de faculdade. Então, voltando um pouco no tempo, acho legal comentar, eu tinha uns amigos que, no colégio ainda, no 3º ano, né? Do 2º grau, para fazer a faculdade. E esses eram meus melhores amigos, que estavam comigo na caminhada. Conheci a Ana Paula no final do 3º ano. Fiquei o tempo todo no colégio, no Bom Jesus, que é lá em Curitiba. Eu sou do interior, bem carregado do R. Meu pai e minha mãe com 14 anos, eu cheguei em Curitiba para estudar, morar sozinho. Isso para mim foi um dos grandes pontos determinantes para minha vida. Hoje, como pai, a gente os 3, né? Sim. A gente sabe o grande desafio de um pai mandar um filho para uma capital com 14 anos. Sim. Então, para mim, isso foi um divisor de águas. E lá eu cheguei já no 1º ano, já reprovei. Que o ensino na minha cidade não era tão bom. Final do ano eu falei, pai, eu quero ir embora. Se o senhor está gastando dinheiro comigo aqui, casa, apartamento que eu dividia com um colega, simples tudo, mas se você trabalha para daí eu chegar aqui e ainda reprovar. Meu pai, não, enquanto eu tiver condição, você vai ficar aí estudando. E ali fiquei 3 anos no Bom Jesus, né? 4, porque no 1º eu reprovei. No final do ano, só que eu, numa aula de vestibular de véspera, aulão de véspera, assim, plantão, e encontrei ela. Ali a gente começou a conversar e tal. E quando eu fui para a faculdade, e esse é um ponto legal, no final de ano, todo mundo queria fazer direito. Meus amigos e ela também. Falei, então tá bom, tinha uma faculdade em Curitiba, a Universidade de Curitiba, que tem até hoje, é Unicuritiba hoje lá. Era melhor em direito na época. E todo mundo foi prestar para lá, todo mundo passou, menos eu. Puta. E eu passei numa outra, que era uma faculdade particular de mais pessoal que não queria muito saber de estudar. E os caras já no começo já me ofereceram uns produtos diferentes. Falei, não, cara, isso aqui não é para mim. Fiquei uma semana na aula e abandonei e fui fazer um cursinho para passar naquela faculdade. E eu acho e até isso foi determinante, porque estreitou meu namoro. E através do meu namoro veio o meu negócio, que daí fiquei dentro da casa dela, morava fora, meu sogro e minha sogra sempre me acolheram muito bem. E dali saiu a aproximação com o Fabiano, depois a GP. Então eu acho que as coisas aconteceram tudo no momento certo, mas com toda certeza teve 2 caras ali muito determinados a poder fazer uma parceria, né? Que eu acho que o relacionamento hoje, um trabalho certo e honesto, que é o grande ponto, né? Dos nossos negócios, da nossa vida. Mas era um momento, sim, que facilitava. Hoje, você trazer roda, acho que a tarefa seria mais difícil. O mercado automotivo se desenvolveu, os carros estão vindo com rodas muito mais bonitas do que vinham antes. Né? Vocês sabem muito bem disso, melhor do que eu.
Mas agora, assim, a sua família não tinha ninguém no ramo automotivo, né? Ninguém. Com o Fabiano tinha oportunidade, que já tinha uma expertise em importação. Uhum. De tantos negócios, de gravata, som, por que caiu no carro? A gente trouxe isso naquela época como opções, né? E nesse estudo que eu falei, nesse período de 6 meses ali, só nós dois, dentro de uma salinha como essa aqui, que só tínhamos nós dois, e a gente ficava, pô, se a gente for para pneu, como que é o mercado? Qual que é o capital que precisa? Quem são os potenciais clientes? Gravata. Era uma coisa muito diferente da outra, né? Uhum. E por um momento a gente até pensou, vamos trazer então pneu usado e vamos trazer roda, mas daí não vamos ter foco. Tem uma palavra que eu gosto muito que é esse negócio de foco. E com base nisso, eu acho que estudo de mercado, analisando a oportunidade, as rodas, na nossa visão, eram bonitas pra caramba para a época. A gente acreditou mais nesse potencial. Começamos a explorar um pouquinho, existiam grandes empresas já trabalhando, mas que teriam um espaço. E por isso a gente acabou optando por esse segmento. Gostava também, né? Tinha carro, sonhava em ter essas rodas. Então acho que isso que ajudou a ter um pouquinho da admiração pelo segmento, ajudou a gente a escolher por ele também.